Sou Altair Xavier, diretor da empresa Xavier Contabilidade e Consultoria. Eu sou Anildo, eu sou do Departamento Contábil da Contabilidade Xavier. Meu nome é Guilherme, eu trabalho como office boy. Eu sou a Viviane, trabalho no Departamento Fiscal. Eu sou a Thaís, trabalho no Departamento Contábil. Meu nome é Stephanie, trabalho no Departamento Fiscal e também na gestão do escritório Xavier. Eu sou a Alice, trabalho no Departamento Fiscal da Contabilidade Xavier. Sou a Lili, sou do Departamento Contábil. Oi, eu sou o Cristiano, sou do Departamento Pessoal. Olá, eu sou Tamara, sou do Departamento Pessoal. Olá, eu sou a Geandra, trabalho na recepção. Estou aqui para auxiliar vocês. Estamos aqui para lhe ajudar. Estou à disposição para lhe ajudar. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui para lhe ajudar no que for preciso. Estamos aqui para melhor lhe atender. Estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para lhe ajudar. Estamos a seu dispor. Espectador da New Time TV e querido amigo e cliente da Emily Maburi. Eu me chamo Vitória Lima, estou aqui passando para lhe avisar que estamos com uma grande novidade, o X vegano, sim, zero carne e muito saboroso, o que é show. Gostou? Então fale já conosco no telefone 49 991 45 80 15. Corre já, hein? Corre que o tempo é pouco. Vem com a Emily Maburi. Olá pessoal, boa noite! Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês Despertar da Consciência Quântica, feito com todo carinho para você. Hoje é um dia muito especial, é o dia do aniversário da Clínica Cantinho do Sossego e quero convidar vocês para curtir, comentar, porque hoje a gente vai estar dando de brinde R$500 em tratamento da clínica e mais os outros prêmios. Então, estamos iniciando agora mais um Despertar da Consciência Quântica com o nosso convidado Moacir. Mas antes, pessoal, eu tenho uma convidada muito especial também, que ela quer dar um depoimento. Eu chamo agora aqui Vitória. Pode vir, Vitória. Pode sentar, Vitória. Vamos conversar um pouquinho. Boa noite, Vitória. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui. Um prazer a todos. Então, hoje viemos dar um depoimento. Pois não, Vitória. A Vitória, ela foi minha aluna de Reiki há um ano atrás, há 2 anos, né, Vitória? Então, a Vitória, ela é uma adolescente. Quantos anos você tem, Vitória? Atualmente, 14. Então, a Vitória, ela foi minha aluna de Reiki há 2 anos atrás e a gente fez o curso com ela
e ela tem um relato para dar para vocês como era a vida dela antes e depois de ela ter conhecido o Cantinho do Sossego e ter feito o curso de Reiki. Pode falar, Vitória. Bom, era uma vida não muito boa, uma mistura de sentimentos estranhos. Eu era bem perdida, até mesmo na escola, em todos os sentidos. E o Reiki me ajudou bastante, muita coisa. É algo fantástico, parece... Depois que você sabe e compreende com tudo, parece um passe de mágica. É incrível. E foi surpreendente saber de tudo e estar podendo usar nos momentos que eu preciso e saber que é uma coisa que poucos sabem e que tem oportunidade, que eu fui uma das pessoas privilegiadas para estar sendo abençoada, podemos dizer assim. Que bom, Vitória. Então, o curso, o que é o Reiki? O Reiki é uma terapia oriental que visa o equilíbrio do ser. Então, a Vitória, ela é uma das adolescentes que fez o curso comigo, que são poucas, do curso mais para adultos. Mas a pedido da sua mãe, eu fiz o curso com ela e o resultado foi fantástico. Inclusive, né, Vitória, na escola tudo teve uma melhora significativa, né? Exatamente. Na escola, eu até mesmo antes de conhecer o Reiki, eu tenho que confessar, eu era muito perdida, cheguei a reprovar de ano e uma coisa que mexeu muito comigo. Então, depois que eu conheci o Reiki, me aproximei de você, da sua clínica, eu decidi agarrar um rumo na minha vida e agarrar todas as oportunidades que apareciam. E hoje eu me surpreendo com a pessoa que eu sou, eu tenho uma evolução muito grande e foi fantástico. Eu usei aquilo como uma ferramenta, como um instrumento que hoje, até hoje me orienta. E graças a Deus, eu sim falho na escola às vezes, não sou perfeita, claro, tenho que esclarecer, mas sou uma boa aluna, já recebi bons elogios dos professores e sou considerada como uma boa aluna hoje. Então, eu me surpreendo comigo mesma e digo, eu mudei. E graças ao Reiki, graças ao meu esforço e à Simone também, que sempre nunca desistiu, passou momentos difíceis também, foi horário de curso, ficar lá de noite explicando, dando aulas e tudo. Se você não entendeu, ela explicava. Então, ela nunca desistiu, sempre esteve ali me auxiliando e, é claro, o Reiki também me ajudou. Então, foi incrível aquela experiência. Que ótimo, né? É um conjunto de tudo, né? A dedicação da Vitória, a gente se dedica e conhecer a técnica, né, Vitória, e aplicar. É a mesma coisa que você ter uma ferramenta na mão e não aplicar essa ferramenta, não vai te auxiliar em nada. Então, a Vitória, o que ela fez? Ela recebeu a ferramenta e ela aplicou na vida dela, que é o Reiki, e ela está transformando ainda a vida dela. Mas já houve uma grande transformação. E eu acredito que vai haver mais, né, Vitória? Porque você vai continuar aplicando a ferramenta, né? Exatamente. E foi incrível porque eu sempre tinha meus sonhos, as minhas metas, mas eu nunca soube, como posso dizer, tentar chegar àquele local, assim, dizer, nossa, eu consegui. Então, tipo, muitos sonhos. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tinha um sonho de entrar para a fanfarra da escola. Parece ser meio engraçado, mas era uma coisa que me faz sentir bem. E esse ano eu me dediquei nos estudos. Eu até estava no remoto, então fui para o presencial e estou recuperando minhas notas. E, graças a Deus, eu estou muito surpreendida com tudo. O universo conspira maravilhosamente com as nossas energias e eu só profetizo coisas boas para mim. E o universo vem trazendo só coisas boas mesmo. Que legal, né, Vitória? Até, pessoal, geralmente eu faço curso de Reiki e também ensino mecânica quântica e física quântica. E isso é o que a Vitória está falando.
tudo conspira a nosso favor. Basta você, que é o atrator, conseguir entrar nessa conexão e atrair só coisas boas para você. E é isso que é física quântica e Reiki. Energia. Somos feitos de energia. Vitória, muito obrigada pelo teu depoimento, tá? Quer deixar uma mensagem para as pessoas mais jovens? Um recado, alguma coisa para falar para eles? Bom, eu quero deixar aqui, primeiramente, muito obrigado a você que está aí me assistindo e dizer que nunca desista dos seus sonhos, nunca senta aí e fica dizendo, eu não vou conseguir, porque eu era uma pessoa uma pessoa negativa que não acreditava nas minhas metas, mas hoje eu me orgulho de mim, então não fica falando coisas ruins e diz, eu sou uma pessoa excelente, eu sou uma pessoa abençoada e Deus está comigo, o universo conspira a meu favor. Então, vamos começar a fazer esse mundo muito melhor. Eu sei que ele já é bom, tem sim nossos momentos difíceis, mas vamos fazer a nossa vida valer a pena, pessoal. E nunca, nunca desista. Se você tá aí passando por momentos difíceis, procura a Simone, procura ali a Clínica Cantinho do Sossego, que você não vai se arrepender. É espetacular. Todo o momento que eu passei juntamente com a Simone, toda a sensação, e eu não me arrependo de cada momento, cada suor, e hoje eu estou aqui de em pé graças ao Reiki, graças a Simone e todo o meu esforço. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Eu agradeço a confiança, né? E a tua dedicação também, porque a gente nunca faz nada sozinho. Sempre tem que ter o apoio e a ajuda daquele que a gente está auxiliando. Ninguém nesse mundo faz nada sozinho, porque juntos somos mais fortes. Exatamente. E eu sei que se você está sozinho aí, não está conseguindo, você tem alguém dentro de você que diz, vai que você consegue, vai que você supera as barreiras. E eu confio em você. Se você que está assistindo está passando por seu momento difícil, claro, sempre, eu tô aqui sorrindo, mas eu passo pelos meus momentos difíceis. Mas eu também acredito na sua pessoa. Que lindo, gente, né? A Vitória, ela é espetacular. Ela é muito especial. Vitória, você criou um Instagram, né? Eu quero que você deixe pro pessoal, quem quiser te seguir. Exatamente, Simone. É mais um entretenimento, assim, porque hoje o mundo anda meio desabando, podemos dizer assim, né? Aconteceu tantos fatos nesses últimos anos e eu tenho algum conteúdo de entretenimento, posto algumas fotos, faço algumas brincadeiras mais nos stories. E vão lá me seguir, pessoal. Eu vou estar aqui deixando meu @ é Vistoria Lima, é VIHSTORI. Lima com um ponto entre o Li e o Ma. Vão lá me seguir, que eu vou estar lá sempre respondendo vocês. E se você está passando por algum momento difícil, vou estar encaminhando vocês a Simone também, vou estar dando uns conselhos, porque nessa vida ninguém vive sozinho. É isso aí, Vitória. Muito obrigada por você ter vindo aqui, dado teu depoimento. E passa ali para o pessoal colocar ali nos comentários o teu Instagram para o pessoal te seguir. Exato. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Foi imensamente um momento bom para mim hoje estar aqui falando para você que está me assistindo, está contando a Simone como foi o meu hoje, o meu ontem. Então, eu agradeço a você que tirou seu tempinho para me assistir. E obrigada do fundo do meu coração. Gratidão a Simone, o universo, a todos que hoje estão se dedicando a fazer esse momento especial na minha vida. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Pode ir. Agora, quero chamar o nosso convidado de hoje, Moacir. Pode chegar para cá, Moacir. Boa noite, Moacir. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Pode sentar. Dá licença. Então, o preletor Moacir, hoje ele veio falar de um tema muito maravilhoso, que é as nossas crianças, né?
crescendo vigorosamente, né, Moacir? Exatamente. Então, o Moacir, ele é preletor da Seixinoe, ele inclusive participou, né, dando palestra é o Seven, né, Moacir? Que Isso. para os professores. E hoje ele está aqui para passar um pouco do conhecimento dele, auxiliar, que eu tenho certeza que muitas fichas vão cair durante esse programa, porque ele vai falar de cada tema fantástico que pode estar auxiliando você que está enfrentando algum tipo de dificuldade com as crianças, com os adolescentes. Então, Moacir, pode dar o seu boa noite. Então, pessoal. boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? É com prazer que a gente vem fazer esse trabalho aqui com a Simone. A gente foi convidado e cada vez que a gente é convidado é muito importante, né? Que sejam ditas essas palavras sobre nossa juventude, sobre nossas crianças, né? Então eu fico muito contente de ter recebido esse convite e tenha certeza, Simone, eu vim mesmo com o coração aberto. Pode ficar tranquila que a gente vai fazer tudo possível para que saia tudo certinho. Agradeço as pessoas que estão assistindo mais uma vez e muito boa noite. Obrigada, Moacir, por aceitar o convite. E eu queria iniciar te fazendo uma pergunta. Qual a força do elogio na vida das crianças? Eu vou iniciar, Simone, eu já respondo a sua pergunta, mas eu vou iniciar assim, fazendo uma indagação curtinha. Existe uma diferença que eu acho importante, que é falta de educação e mal educado, né? Para mim existe uma diferença entre isso. Quer dizer, mal educado é um indivíduo que viu maus exemplos, né? Então ele seguiu aquele exemplo, então ele foi uma pessoa mal educada, né? Ele seguiu aquele exemplo, foi mal educado. Falta de educação eu considero quando a pessoa tem a oportunidade de corrigir uma criança, está na hora da correção, mas alguém diz assim, o pai, mãe, alguém diz assim, deixa o coitadinho, ele é pequenininho ainda, ele não vai entender, né? Isso faltou, né? Entendeu? Então existe uma diferença entre falta de educação e mal educado, né? Que é importante no crescimento da criança, né? Ela vai crescer com o exemplo, né? E vai crescer também com a palavra, né? Porque a palavra tem essa força de criação, né? A palavra é importante que seja dita na hora certa, no momento certo. Isso faz com que a criança desenvolva uma educação correta, né? Na verdade, né, a palavra é tudo que é, né? Porque a palavra foi no início da criação, Deus criou o mundo com o poder da palavra. Exatamente. E nos deu esse poder, né, Moacir? E a gente usa erroneamente, em muitos casos, né? Falando vezes coisas inadequadas, em momentos errados, e acaba criando adultos cheios de traumas, cheios de crenças, né? Porque a palavra ela tem poder de criação, né? A palavra ela não é só dita pela boca, mas ela já é pensada antes, né? Então, não é porque não foi dito que não tem resultado, você entende? Muitas vezes a gente diz assim, mas eu não disse, mas o que pensou? Houve um resultado através do pensamento, né? Então, não é porque eu não disse que a coisa não pode acontecer. Exato. Eu tenho que estar atento com o que eu penso da minha criança, da minha juventude, da pessoa que está junto comigo, né? Porque ela capta, né? Nós somos seres muito perfeitos, né? Então ela capta. E respondendo a sua pergunta ali, Simone, sobre o elogio é uma das coisas mais importantes para o crescimento da criança. Só que tem que ser um elogio sincero, né? Você tem que observar o talento da criança, aquilo que ela desenvolve melhor, e naquilo que ela está desenvolvendo melhor, que você está vendo, você elogia. Aproveita aquele momento para dar o elogio para a criança, porque ela vai se desenvolver através daquele elogio. Ela vai dar valor. Não existe no mundo um ser humano que não goste do elogio, né? Ainda mais uma criança, quando ela é bem elogiada na hora certa, naquilo que ela sabe fazer, que ela apresenta de bom, ali é a hora de dar um elogio. Vai fazer a criança crescer saudável, né? Exato. O elogio alegra, dá felicidade. Quem não gosta, né, Moacir? Exatamente, é o momento de você oferecer felicidade ao ser humano, né? A nossa criança interior gosta também, né, de receber elogios, né? Eu sempre digo assim que dentro do SEV, né, da educação da vida, eu aprendi a reeducar a minha criança, né? Sim. Então, eu fui lá nas minhas memórias, né? A gente faz um memorial, né? Muito bonito. Fui lá no meu memorial e comecei a pensar em tudo aquilo ali, né? E aquilo ali me deixou com uma nova oportunidade de educar aquela criança que eu tinha dentro de mim, que muitas vezes se manifestava com rebeldia na frente dos adultos, das pessoas, né?
Poxa, Moacir, por que você falou desse jeito? Não. Então eu consegui corrigir um pouco dessa criança que estava lá meio rebelde, meio diferente, né? Que não precisava ser assim, né? Que bom, né, Moacir, que todos tivessem essa consciência, né? Na verdade, a consciência, né? Você se conscientizou que precisava corrigir, né? Que estava lá e você se tornou melhor, cada vez melhor, né? A gente vai corrigindo, né? Porque o mundo oferece essa oportunidade, né? Então a gente tem oportunidade. Não é por falta de oportunidade que as pessoas não têm o que querem, né? É por falta de elas não perceberem a oportunidade que têm, né? Exatamente, focar naquilo, né? Exato. Como descobrimos dons de uma criança, Moacir? Que eu vejo aí o futuro, né? Há tantos adultos trabalhando naquilo que não gosta, fazendo isso só para sobrevivência, né? E é claro que isso se iniciou lá na infância, né? Então... Isso aí é uma questão muito importante, Simone, porque os pais que estão atentos ao crescimento dos seus filhos, os verdadeiros pais que se preocupam com os filhos e querem um futuro para eles, eles têm que perceber já da tenra idade da criança aquilo que a criança manifesta como dom. Porque o universo dá mais disso. Entendeu? O universo, através de mim, dá mais disso, dá mais disso, dá mais. Né? Então, os pais mais observadores, eles vão ver o dom daquela criança, o talento daquela criança. E dentro daquele talento, daquele dom, elogia a criança, faz com que ela se sinta querer mais daquilo ali. Porque a criança pede, quero mais, me dê mais, me dê mais. E daí, se você perceber que aquela criança manifesta aquele talento, é fácil, é só dar mais daquilo, entendeu? Claro, dentro de um contexto, né, de segurança, né? Você não pode fazer falsos elogios ou então querer que a criança se confunda, né, com aquilo que a criança está apresentando, né? Você tem que ter certeza do que a criança está fazendo, te apresentando. Você chega assim para uma criança, ela gosta de brincar com ferramenta de dentista. Ora, é tão fácil. Ela se identificou com aquilo ali. Vai dando aquilo ali, vai dando mais daquilo para ela, para ver se ela continua com aquilo. Se ela continuar, ótimo. Ali está o talento da criança. E assim é em todas as áreas, né? Geralmente a gente faz essa confusão porque os pais acham que dar segurança ao filho é dar uma profissão que renda salários altos. E não é bem assim, né? A felicidade do homem não está no dinheiro. A felicidade do homem está na alegria que ele recebe da vida, né? Muitas vezes as pessoas são completamente ricas, cheias de dinheiro, mas não têm felicidade. Então, mas da onde que vem a infelicidade, né? Da onde será que não foi lá naquela infânciazinha onde a criança queria despertar para aquela coisinha ali, queria ser um poeta e dizer, isso não dá dinheiro, meu filho, isso não adianta. Será que não estava ali a felicidade daquela pessoa, né? Então a gente tem que observar nossas crianças, né? É verdade, dessa né? forma. Então, as crianças, elas geralmente, né, elas começam a brincar, né, Moacir, com brinquedos, com coisas. Eu vou ser médico, vou brincar de médico, vou brincar, enfim, de várias coisas e eles começam a manifestar nos brinquedos, né? Exatamente. Eu sempre digo assim, a mente da criança, ela é novinha, zerinho. Você vai perceber o que ela gosta, porque ela veio para alguma coisa, ela não veio aqui para bonito, né? Ninguém veio nesse mundo para se divertir completamente. Todo mundo veio nesse mundo com uma função a cumprir, né? Com dever, né? Então, ele tem uma obrigação de despertar aquele talento e fazer com que aquilo dê frutos, né? E faça a humanidade feliz com aquilo que ele sabe fazer, né? Porque o mundo é bondoso, o universo é bondoso inteiro. Nós só estamos atravessando fases, né? Mas ele é bondoso. Se não fosse bondoso, nós não estaríamos aqui, todo mundo feliz da vida e o mundo crescendo cada vez mais. Então isso é sinal de que o mundo inteiro é bondoso. Alguns são maus, mas a maioria são bondosos, né? É verdade. A exemplo da nossa Vitória, né? Do depoimento Exatamente, da Vitória, né? Que ela foi maravilhoso o depoimento dela, que ela descobrindo o que ela quer viver, né? O que ela quer fazer e se desenvolvendo. Existem tarefas adequadas para darmos às crianças? Sim, tem tarefas bem adequadas. A criança demonstra desde pequena já alguma coisa que ela gosta de fazer. E dentro do que ela gosta de fazer, a gente pode dar alguma tarefinha, alguma tarefa que a criança consiga fazer ou que a gente consiga, ela vai levar tempo para aprender, né, para fazer, mas ela vai fazer, né? Eu sempre digo assim que quando a criança é pequenininha, principalmente meninas, né,
elas gostam de ajudar a mãe nas tarefas domésticas, né? Toda menina gosta, né? De ajudar a mãe. E uma das coisas que as crianças, meninas, gostam é de lavar louça, né? Ir para a pia, né? Ir para a pia, mexer na água, lavar louça, sabão e tal, aquelas coisas, né? Mas as mães, muitas vezes, têm muita pressa. Elas estão trabalhando, elas têm que chegar no comércio cedo, têm que dar aula 1h30 da tarde e 40 horas, e a coisa complica, né? Então, o que é que a mãe faz? Muitas vezes a mãe diz assim, olha, minha filha, a mãe está com pressa. A mãe não pode agora, a mãe não pode te ensinar. Né? Você vai acabar estrovando a mamãe. Mas a mamãe diz sem perceber a grandiosidade dessas palavras, o quanto é forte isso, né? Aí ela deixa o tempo passar e vai indo. Quando essa criança tiver 12, 13 anos, ela não vai para a pia. Não vai para a pia. Pode rezar, pode fazer o que quiser. Porque no inconsciente dela está registrado que ela estrova a mamãe. Exatamente. Registrou, você entende? Carimbou, deu imprint. Então, como é que você vai tirar agora da mente dessa criança se você não voltar lá atrás de fazer uma terapia e descobrir o que aconteceu? Você entendeu? Exatamente. Eram palavras de amor, de bondade da mãe, mas a mente da criança é muito grandiosa. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? De quando educar uma criança, educar corretamente. Dentro daquilo que tem para que a criança cresça vigorosamente mesmo, né? Na verdade, é um terreno fértil, né, Moacir, muito que está ali para fazer com que brote grandes frutos, grandes pessoas, né? Exatamente, é. Uhum. Eu sempre digo assim, Simone, que existem muitas maneiras, mas a maneira de educar, ela tem que ser correta. Principalmente quando é bem criancinha, né? Você pega uma criança, por exemplo, carregando uma xicrinha, né? A criança vai ali, não deixe cair a xícara. Esse é um erro que a pessoa comete, porque o não deixa, a criança vai deixar cair para ver o que acontece. É assim que funciona. Você precisa orientar da seguinte maneira, seguro e firme. Só isso. Você não tem que estar dizendo não, você pode dizer seguro e firme. Pronto, a criança vai apertar os dedinhos automaticamente. Exato. É até diferente. Porque a mente não entende não, né, Moacir? Exatamente. Não entende, por não. exemplo, vamos supor que o adulto quer parar de fumar, não vou mais fumar. Aí que ele fuma, né? Aí que ele fuma. É. Porque o nosso inconsciente ele não entende o não, né? Entende, não, exatamente. Uhum. Pessoal, então, vocês estão gostando aí? Quero que vocês curtam, compartilhem, né? Para estar concorrendo os prêmios. Pode fazer perguntas, né, Moacir? Quem tiver dúvidas. Se eu souber responder, a gente responde. Se vocês tiverem perguntas, qualquer coisa pode perguntar, que se o Moacir quiser responder e souber, né, Moacir? Com certeza, gente. Como faremos para desenvolver o processo físico e mental com equilíbrio numa criança, Moacir? Tem que unir as duas coisas. Nem estudo demais, intelectualmente demais, e nem fisicamente demais. Tem que existir uma maneira de fazer com que o conjunto trabalhe de forma harmoniosa. Que os dois se beneficiem, tanto a mental quanto o físico. Porque como é que diz aquele ditado? Corpo são, mente são, corpo são, né? Exatamente, mas isso quer dizer que tem que haver um equilíbrio entre os dois. Então, a gente como educador, as pessoas como educador, pai e mãe, que são os primeiros educadores, eles têm que perceber, né? Aonde está o exagero. Às vezes a criança se afunda no meio daqueles cadernos que não larga de jeito nenhum, está perdendo a alegria da vida. Ele não pode perder a alegria da vida, né? Ele tem que estudar alegremente, mas não perder a alegria por causa do estudo. Ele perde a infância, né? Não brinca, nada, né? Fica trancado. Na verdade, tudo na nossa vida tem que ser equilibrado, né, Moacir? Tudo. Eu estava até dizendo para um amigo meu lá que eu vi uma atitude assim que, quando é amigo, eu gosto de dar a minha opinião. Não de corrigir, porque quem sou eu, né? Mas dar a minha opinião. Então eu vi que naquele momento, eu estava no outro lado, escutei e ele dizia assim, para uma criança de 3 anos, rapaz, cuidado aí para não bater nas pessoas. Eu fiquei assim, né? Mas ele disse assim naquela autoridade, né? Aí eu esperei passar um tempo ali, esperei, no momento adequado, eu chamei ele num cantinho e disse, ô fulano, não há necessidade de você fazer isso com o teu filho. Você precisa de um tom de voz onde a criança consiga entender, que seja suave, harmonioso. Um tom de voz que a criança escute suavemente, que ela tenha vontade de escutar de novo, né? Eu expliquei para ele, né, do poder da palavra, e expliquei também do abençoar, né?
O que é abençoar? Abençoar significa soar bem a palavra, né? Isso é abençoar, né? Então você abençoe teu filho com boas palavras e sempre com o mesmo tom, porque ele vai chegar com 20, 30 anos e você vai ter o mesmo tom de palavra e ele vai entender. Agora, se você continuar com todas as autoridades para cima dele, quando ele tiver 12, 13 anos, ele fecha o ouvidinho dele e você não consegue mais dizer nada. Por quê? Porque você usou uma palavra, um tom de palavra muito alto, muito forte. Você não pode fazer isso com o teu filho se você quer ter um crescimento perfeito dele. Daí ele vai te escutar a vida inteira, desde que seja sempre o mesmo tom. Sempre a mesma forma de conversar com ele, né? Aí esses dias passando de novo, porque são coisas, Simone, que a gente aprende lá no SEV, né? E esse dia ele estava passando com a mesma criança assim, ele na frente e a criança atrás, ele na frente e a criança atrás. Aí como ele pediu para mim ajudar ele, né? Eu disse, vou te ajudar então. Você nunca ande na frente do teu filho, você ande do lado do teu filho. O teu filho tem que andar do lado de você. Eu disse assim para ele, porque veja bem, nós somos filhos de Deus. Você não está na frente de Deus nem atrás de Deus, você está do lado. As pessoas dizem, Deus está do meu lado. Exatamente, Ele está do lado mesmo, Ele não está na frente nem atrás. Nós que pensamos isso. Mas Deus está do nosso lado. Então, você para o teu filho é Deus, é Pai. Então você não pode andar na frente e ele atrás. Porque ele vai ser sempre aquela pessoa que vai estar atrás dos outros, atrás da nota na escola, vai andar atrás do dinheiro, vai andar atrás do sucesso. Ele vai sempre atrás. Isso vai dar um resultado negativo no final, porque ele vai se sentir sempre atrás dos outros. Como vai se tornar um adulto sempre e se sentindo inferiorizado. Exatamente, sempre atrás, né? Sempre na procura. Não, eu disse para ele, não faça mais assim. Se você puder, você ande sempre com o teu filho do lado dele. Sempre do lado. Põe ele do ladinho e vai. Que maravilha, né, gente? É muito aprendizado. Gratidão por estar caindo. As pessoas que estão assistindo devem estar caindo muita ficha, né? Os adultos também devem estar caindo muita ficha. Por quê? Porque tem adulto que não está conseguindo, né, sair da situação que se encontra, né? Daí vai voltar lá atrás e vai entender, puxa, isso que aconteceu comigo. Agora eu já sei o que eu preciso fazer para me melhorar a minha situação atual. Por exemplo, tem muita gente passando por dificuldade financeira. E essa parte que você falou toca profundamente, né? Corre atrás, né? Mas porque geralmente os pais, a gente tinha essa mania, muita gente era assim, né? Eu ando e o meu filhinho vai atrás, mas o filhinho não é um cachorrinho, né? O filhinho é um filhinho, né? Você tem que pôr do lado. Você não pode tratar um ser humano, ninguém é melhor nem pior, todos somos iguais. Mas a criança também é igual. Ela tem que ser tratada com carinho, com respeito, mas ela tem um lugar. Exatamente. Que é exatamente perfeito para ela ter um crescimento perfeito, né? Então esse rapaz depois disse, nossa, eu nem sei como lhe agradecer, como eu mudei com meu filho e como ele melhorou com os exercíciozinhos. Porque eu fiz um seguinte exercício com ele, né? Eu disse assim, olha, quando ele te chamar de pai, você não pede para ele te chamar de pai o quê? Quando você chamar ele, Luiz, vem cá, você não vai dizer para ele o que ele sempre pergunta, o que é pai, né? A tendência da criança é sempre dizer, o que é pai? Você vai ensinar um exercício para ele, vai dizer assim, sou feliz. Cada vez que você chamar por ele, você vai escolher uma palavra para ele dizer. Luiz, sou feliz, pai, o que o senhor quer? O que o senhor quer? Que legal. Aí, na outra semana, você faz a palavra que você deseja. Sucesso. Luiz, sucesso, pai, sou um sucesso. Chama ele e conversa. Então, você vai introduzindo na mente daquela criança palavras de grandeza, que fazem com que lá na frente ele seja grande. Ele não rode no vestibular. Né? Outra semana você ensina, sou feliz, sou saudável, sou rico, sou próspero. Você vai ensinando a criança o caminho correto da mente, daquela mente que está ali, entendeu? Pedindo para ser cheia de coisas boas, né? Sim. Cheia de coisas, não digo, mas de extrair o que tem lá dentro, que é bom, né? Então a criança vai aprender que isso é bom, e isso vai dar um resultado no final que não vai deixar a criança sofrer quando adulta, né? Com certeza. Que vai estar registrado lá, saúde, alegria. Quem que vai dizer para essa criança um dia que ela é doente? Jamais, porque na mente dela não tem só saúde. Ela dizia, sou saudável, sou saudável. Como é que ela vai dizer que ela é doente? Gravou na memória, gravou na mente, gravou no inconsciente.
Nós somos uns computadores fantásticos, né, você? Exatamente. Qual a importância da concentração mental na vida da criança, Moacir? Isso aí é um assunto, sabe, Simone, que a gente tem muita preocupação. Porque a criança, ela precisa ter momentos de concentração. Momentos que fazem com que ela pare um pouquinho. A gente, como adulto, sabe fazer esse momento, né? Às vezes, quando você está estressado, você senta, toma uma aguinha geladinha, tá, dá uma descansadinha, então você faz esse momentinho, né? Mas a criança, às vezes, não tem essa oportunidade. Essa oportunidade é oferecida através do educador, do pai, da mãe. Mas como se faz essa oportunidade, né? Porque criança é criança, né? Você não quer que uma criança de 3 anos não faça barulho, não é? O nosso professor, Masaharu Taniguchi, diz assim, onde é que você já viu um prédio em construção não ter barulho? Tem martelada, tem betoneira, tem tudo num prédio em construção. Agora ele vai ficar pronto. O projeto está feito. O projeto está pronto. Então a criança é o mesmo sistema. Não adianta você pedir para ela não faça barulho. É o maior erro do mundo, porque a criança aprende com o barulho. Ela aprende com tudo, né? Ela não está passando aqui brincando. A criança é o único ser que não brinca. A gente pode imaginar que ele brinca, né? Ele aprende. Eu acho que essa foi forte, né, Moacir? Porque eu acho que todo mundo, ninguém sabia disso, né? Que criança não brinca, né? Criança não brinca. A criança está sempre aprendendo através do brinquedo. Ela manuseia qualquer coisa para tirar a curiosidade e ver o que é aquilo. Ela não brinca. Você pensa que ela está brincando? Nós estamos entendendo como brincadeira, mas ela não. Ela está aprendendo. Tanto é que se você der um brinquedinho de Lego, alguma coisa, quando ela aprende a fazer, o que ela faz? Joga na gaveta, não quer mais. Por que ela faz isso? Ela não quer mais brincar. Ela já aprendeu. Não é verdade? Então é assim que acontece. Moacir, assim agora me veio algo aqui que eu pensar, né? E pais que deixam as crianças brincarem com coisas violentas e tal, né? Que adulto vai estar criando futuramente, né? Completando aquela resposta lá, sabe, Simone? Como você faz para uma criança ter um pouco de concentração mental? Né? Eu ensinei lá em casa para minhas filhas o seguinte: olhe, você precisa ensinar que a criança tem um Deus poderoso. E Deus é amor, é bondade. É amor, é bondade. E você tem que ensinar que existe um ser que cuida de você, que tem amor por você. Então esse ser não é visível. Então como é que você vai fazer? Uma coisa fácil de fazer a criança criar concentração mental é na hora de pôr ela na cama. Reza um Santo Anjo, reza uma Ave Maria, reza uma oração da igreja que você frequenta. Faz com que a criança fique 2, 3 minutinhos, paradinha, escutando aquilo. De manhã cedo, faz a mesma coisa. Meu filho, vamos rezar um Santo Anjo aqui, vamos fazer uma oraçãozinha. O pai vai te ensinar. A criança liga automaticamente nesse ser infinito, bondoso, que faz com que tudo aconteça perfeito. Você entende? A criança vai entender. Mais tarde, ela mesma vai ter vontade de parar um pouquinho e descansar. Ela mesma vai... Por quê? Porque é bom, né? Então é importante que a gente perceba como fazer com as nossas crianças para que elas consigam ter essa concentração. Não é difícil. Não é difícil. Basta o pai e a mãe estar dispostos a fazer alguma coisa, né? Porque às vezes a correria é grande, né? E tirar um minutinho próprio, né? Que entrar numa frequência de energia maravilhosa, conexão, né? Conexão com Deus e também tá auxiliando os filhos a ter uma conexão também, né? Porque todo mundo precisa disso, né? O mundo inteiro gira nisso, dessa forma, né? Você precisa ter fé, ter alguma coisa que te leve. A vida é Deus, né? Você está com a vida aqui dentro, então você está com Deus. E aí, entender o processo que é assim, né? Não adianta você imaginar um Deus fora da pessoa, né? Você está só imaginando, mas não é. O Deus é sempre dentro de você. Eu sou Deus para aquela criança confia em mim. Se eu sou pai dela, ela vai botar todas as fichas dela em mim. Então eu preciso estar em conexão com esse ser amoroso para poder fazer a coisa certa para ela, né? É verdade. Você entende como é que é? Eu li uma frase esses dias assim, que diz assim, tem pessoas que oram a Deus, né? Mas destrói a natureza, né? Maltrata as crianças, os idosos e daí ainda falam que acreditam em Deus. Então,
Deus está em tudo, né, Moacir? Está em nós, está na natureza, está em todos os lugares. É vida, né? Exatamente. Tudo é vida, né? O nosso mestre, ele tem uma passagem no livro, nos 40 volumes de A Verdade da Vida, onde ele passa por um jardim, é mais ou menos assim, ele passa por um jardim com a patroa dele, com a esposa, e vê uma rosa muito bonita, assim, no jardinzinho da casa, né, naquela época. E ele olha para aquela rosa e diz assim: fulana, essa rosa é para você, eu dou para você. Mas eu não vou colhê-la, porque eu tiro a vida dela. Ela é tua, mas vai ficar ali como vida. Então, olha a diferença entre você arrancar aquele ser, né, tirar a vida dele e oferecer a vida para o outro, dar aquela vida para o outro ser, mas não tirar, só oferecer, entendeu? É diferente, né, da gente ter essa visão, que é uma visão mais completa da vida, né? Então, tudo que a gente for fazer daqui para frente, a gente vai olhar, precisa ser assim? Há necessidade de ser assim? Você precisa tirar uma árvore do teu terreno? É necessário? Porque precisa refletir, é preciso? Se for preciso, não tem problema. Você faz uma reverência, você faz uma harmonização, tira fora. Mas você precisa estar em harmonia. Exatamente, em conexão, né? Em conexão com esse ser amoroso que tudo criou, né? Eu quero contar uma experiência para ti, Moacir, que você vai avaliar. Nos meus atendimentos, eu atendi uma menina, ela estava muito mal na escola, estava depressiva, estava indo no psicólogo. A mãe já tinha levado até ao psiquiatra, né? Então, eu atendi ela. Eu queria atender 5 vezes ela, mas o que aconteceu? Ela veio a primeira vez, a gente fez a parte inicial da terapia, e na segunda terapia, quando eu estava acabando, eu a chamei de volta, e eu olhei para ela e eu disse para ela: você é um Deus vendado? Ela olhou para mim e disse: como? Você é um Deus vendado? Pensa nisso. Ao final da terapia, a tua tarefa de casa será pensar nisso. Passou a semana, chegou no dia que era para ela vir, ela me ligou. Ela disse assim: Simone, eu não vou precisar mais fazer terapia. Eu disse assim: desistiu? Não. Eu tirei 8 em matemática, eu recuperei meus amigos e eu estou muito feliz. Eu não necessito mais a terapia. Muito obrigada. Pois é. Então, esses exemplos provam de que o ser humano, por dentro, é perfeito. A essência dele é perfeita. Não adianta você querer dizer coisas para aquela pessoa, para ela se engrandecer de uma forma fenomênica, que a gente chama, né? De uma forma material. O grande homem está dentro. Exatamente. A grande pessoa, quem enxerga essa grande pessoa dentro, consegue maravilha. E quem enxerga só a pessoa de fora, dificilmente. Pode ser por uns tempos eles prosperam, né? Depois... Por quê? Porque o grande está dentro, a essência da pessoa, né? Que precisa ser levada a sério, né? Portanto, se faz mal a alguém, está fazendo mal a Deus. Porque o Deus mora dentro de cada um, né? Então, sempre quando pensar em fazer mal a alguém, está fazendo mal a Deus. Né? Deus é perfeição dentro de cada um, né? Perfeição. Sim, com certeza. Embora a gente não saiba, mas é, né? Mas é. O mestre sempre diz assim que não é porque eu vejo a lua em quarto minguante que ela não está inteira. Exato. Né? Então, eu posso até perceber que a lua está encoberta, mas a minha mente tem que estar ligada no todo. Exato. Ela é inteira, não é na parte, né? Sim. A minha mente tem que estar ligada no todo. No todo. Pessoal, se tiver alguma pergunta, quiserem fazer, né? A gente está... Quantos minutos falta para nós? Então, pessoal, aí temos mais 20 minutos de programa. Se você tiver perguntas, o professor Moacir vai estar respondendo as perguntas. Se você tiver dúvidas, e curte lá, comenta, compartilha para você concorrer os prêmios no final da live. Moacir, como cultivar a capacidade imaginativa de uma criança? Até vou comentar um pouquinho dessa pergunta, porque uma frase de Jesus que diz, né? Se você quiser entrar no reino dos céus, tem que pensar e agir como criança. Porque tudo é criado, Simone, através da imaginação. Tudo. Você veja bem, eu vou dar um exemplo bem simples, né?
Por isso que a gente não deve de criticar a imaginação de uma criança. Nem dizer, isso é uma bobagem, você está sonhando, você estava... Nada disso, nada disso. Muito pelo contrário, tem que explorar o que está acontecendo com a criança que ela está imaginando aquilo, né? O exemplo disso aí é um celular, né? Como surgiu o celular? Será que o celular surgiu assim porque o cara era um gênio? Não é bem assim, né? O celular surgiu porque ele imaginou, né? Uma mente pensante. Ficou imaginando, e isso ainda é quando era criança, não é depois de estar adulto, Sim. né? As nossas crianças, elas têm esse poder de imaginação muito grande. E a gente às vezes não percebe. Mas o pai e a mãe esperta que percebe aquela imaginação, mesmo que para ele é uma bobagem, não tolhe, deixa, porque o mundo é criado pela imaginação. O mundo inteiro foi imaginado, né? Deus planejou tudo também através da imaginação, então é tudo imaginado. E daí passa para a forma, né? Primeiro vem o desenho, né? Depois vem a execução e aquilo aparece na forma. Então, tudo que tem na forma hoje, um dia foi imaginado. Física E foi quântica. imaginado pelas nossas crianças. As crianças imaginaram. Exato. E um dia criou asa, e aí ele deu vazão àquilo, né? Então, a gente vê os jovens hoje criando muita coisa eletronicamente, né? Porque o tempo é esse. Exato. Mas olha a nossa juventude de 12, 13 anos fazendo coisas que a gente nem imaginava, né? Mas eles, quando crianças, já imaginavam todo esse mundo, né? Tinha na imaginação, senão não estaria aqui. Alguém imaginou, né? Então, a gente tem que sempre incentivar esse poder de imaginação da criança, né? Porque é intuição, né? Isso vem do alto, né? Exato. Da onde vem isso, né? Da a gente onde? fica pensando, nossa, mas da onde vem isso, né? Ora, se você for pensar bem certinho, Simone, qualquer pessoa que queira escrever um livro, lançar um LP de música, sei lá o quê, primeiro ele vai para um cantinho dele, não vai? Não é isso que acontece? Isso aqui é o meu canto do sossego. Eu preciso disso aqui para mim poder compor. Eu preciso disso aqui para mim poder fazer mais uma página do livro. Mas por que ele precisa daquele cantinho? Porque ali vem do alto. Exato. Conexão. Ali vem do alto. A criança recebe tudo do alto, gente. Não dá para nós duvidar o mínimo. Criança é dirigida por Deus direto, é fonte direta. Se a gente perceber isso, a gente deixa nossas crianças muito bem de vida, muito bem, muito bem. Com certeza, né? Tornando-se adultos prósperos, né? Nossa. Em todas Não as áreas erro, da vida, não né? tem erro. É verdade. É bem verdade. Temos que eliminar o medo da criança? Opa, sem dúvida, né? Criança não pode ser educada através do temor, do medo, das palavras que botam medo na mente da criança. Criança não cresce assim, gente. Criança, você precisa ter só o... Porque existe na mente do ser humano, eu sempre digo assim, que é dual, né? A gente chama mente dual. A Seishono, ela ensina a filosofia da mente única, de uma única mente, monista, que chama-se monista. Só tem uma verdade, só existe uma verdade. Então, quando você acredita só em uma verdade, você acredita só no bem. Só no bem, não existe mal, né? Então, uma forma de você educar bem uma criança é fazer com que ela acredite no bem e desacredite no mal. E acredite na inexistência do mal. Você entendeu? Aí sim, você vai formar um ser humano de alto gabarito. Por quê? Porque ele vai ter na mente dele só o amor. Você não vai ensinar nada que dê temor naquela mente. Eu sempre digo assim, essas historinhas que põe medo na criança, elas são muito bonitinhas. Até, por que a criança se acalma quando você conta uma história assim? Porque ela ficou com medo. Ela não quer. Ela fica com medo, então você ameaça através de uma historinha, de lobo mau, de não sei o quê. É muito bonito, né? Fica até bonito. Mas o que está introduzindo na mente daquela criança? Será que não é temor? Será que não é medo? E lá na frente, quando ela tiver algum problema, será que ela não vai estar com medo para enfrentar aquilo? A gente sabe pela gente, Simone. Quando eu me formei preletor da Seishonoye, eu jamais teria coragem de ficar aqui na tua frente falando, mesmo que eu soubesse do assunto de trás para frente. Mas por quê? Pelo medo. Medo. E tentar agradar, né? Porque a maioria das pessoas que não consegue falar também é que elas têm medo de não agradar. Medo da crítica, né? Mas tudo se resume ao medo, né? Ao medo. Uhum. Porque foi introduzido na nossa mente aquela educação de ameaça. Se você não fizer isso, eu vou te
te dá uma surra. Se você não fizer aquilo, eu não te dou tal picolé. Se você não fizer aquilo, sempre na base da ameaça, amedrontando a criança. E você jamais fazer isso. A criança tem que ser educada só no amor, só na compreensão, só no bem. Só existe o bem. Porque veja bem, Simone, a saúde do ser humano, a gente sempre diz assim, nossa, aquela pessoa ficou doente. Mas a doença é um fenômeno passageiro. Você entendeu? Que passa pela vida. Pela vida do ser humano como forma fenomênica. Não pela vida verdadeira. Não é aquela vida com V maiúsculo. A vida com V minúsculo, que significa a minha vida carnal. Sim. Então a doença passa por essa vida. Mas ela é só uma passagem. Vai chegar um momento que ela não vai existir mais. Então o que ela era? Um fenômeno. Não era nada. Não era verdadeiro. Se fosse verdadeiro, não sairia nunca. Exato. Mas se eu vou lá e me curo, faço o meu tratamento, onde é que foi a doença? Era um fenômeno que nem a nuvem, que passou. Exato. Você entende como é que é? E assim é toda a vida, né? É a fortalecer a doença, né? Exatamente, porque aquela pessoa acreditou em algum momento na doença, né? Por isso ficou doente. Exato. Acreditou. Não tem como ser diferente. Né? Vamos dar um exemplo, né, Moacir, dessa pandemia que a gente passou aí. É. Quantas crianças aí que foram educadas no medo e que Exato. acabaram tendo problemas sérios emocionais, psicológicos, né? E que estão aí sofrendo agora com todo esse monte de problema. Porque, com certeza, ativou aquela chavezinha lá do inconsciente quando chegou a pandemia, né? É isso aí. Isso aí vai ter resultado daqui para frente. Vai vir, porque o medo ele vem através dos adultos, né? Sim. Você comenta na frente das crianças sobre uma desgraça, a criança vai ter temor, não tem nem que ver, né? O adolescente, a criança, ele vai estar com medo. Nossa, meu pai está falando isso, meu pai está falando aquilo, né? Lá em casa a coisa foi muito suave, sabe, Simone? Eu vivi à vontade, claro, sempre dentro do cuidado, porque a gente não, né, a gente está aqui dessa forma. Mas na minha mente nunca teve temor, e eu não deixei ninguém introduzir temor na mente dos meus netinhos lá. Eles viviam felizes da vida, nem sabiam o que era. Televisão desligado, nada de jornal, porque você não tem mais um jornal que realmente cresça o ser humano, né? Ele só decresce, então não tem por que me escutar mais, né? Ainda mais as nossas crianças, né? Meu Deus. E a outra, né, Moacir? Você liga a TV, é só coisa negativa. É o que dá dinheiro, dá notícia, né? Da Ibope, né? Da Ibope, e é por isso que né? a maioria da humanidade está vivendo nesse medo, nessa insegurança, né? As crianças, elas não podem ter essa frequência, Simone. As nossas crianças têm que ser evitadas essa frequência, porque elas acreditem, que elas continuem acreditando só no bem. Exato. Então, lá em casa tem 2 netinhos de 1 ano e meio cada um. Então, eles chamam todo mundo de mãe e pai. Chamam a minha avó de mãe, o vô de pai, a tia de mãe. Daí, esses dias nós estávamos fazendo um questionamento, mas por que será que chama de pai e mãe, né? Mas é simples de entender. Pai e mãe é uma coisa boa. Deus criou pai, e mãe. O verdadeiro pai é a verdadeira mãe, né? Exato. Então, qual é a criança que não gosta de um pai e de uma mãe bondosa? Mãe, o significado da palavra já diz tudo, né? Então, a criança, como tem uma mãe boa, para ela todos são mãe. Todos são pai. Olha que maravilhoso, você vê uma criança te chamar de mãe e você não é nada dela. Exato. Por que ela te chama de mãe? Porque mãe é uma coisa boa. Exato. Mãe Ela está te associando a algo bom. A algo bom. Exato. E a gente deve aproveitar aquela oportunidade e não dizer, não, eu não sou tua mãe, eu sou tua avó. Não. Deixa a criança à vontade. Deixa ela expressar o amor dela. Moacir, uma coisa que é uma pergunta que eu vou te fazer agora que veio, é sobre pais separados, que separam e, vamos dizer assim, ou separam ou não vivem bem e acabam falando mal um do outro para o filho. Aí a criança cresce. O que acontece com essa criança? Aquilo que eu te falei antes, é a má educação, né? Pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Uhum. Claro que a gente não vai, Simone, dizer aqui que tudo está certo nesse mundo, né? Fenomênico, né? Uhum. Mas o certo seria você realmente estar convicto daquilo que você está fazendo antes de casar. Você quer realmente casar? Você procurou a pessoa certa? Você tem certeza do juramento que você vai fazer, né? Tem que ser certo. Porque, não, se não der depois eu me separo. Não, você tem que ter certeza, porque as consequências disso vêm dentro da família depois. Né? A criança, por exemplo, quando um pai se separa e uma mãe se separa com uma criança pequena, dentro da mente da criança há um rompimento, há uma quebradura. Né?
por mais que você explique, por mais que você diga, criança gosta de família, criança gosta de pai e mãe perto. Então, vai estar tudo bem, a gente vai crescer, a gente vai ter problema, a gente vai resolver. Mas olhe bem, é uma ruptura, é uma quebradura. Aquilo não poderia acontecer se a coisa fosse feita corretamente, entende? Então, eu tenho que ter a responsabilidade de enxergar isso antes. Assim como eu enxergo dentro de você, Simone, Deus perfeito, eu tenho que enxergar antes do casamento. Perfeição. Exato. Eu preciso ver. Eu sempre digo assim que você pega a semente de girassol, você não pode enxergar só a semente, você já tem que enxergar o girassol. Porque dentro da semente tem o girassol. Então, se eu enxergo só a semente, eu estou num mundo muito estreito, muito pequeno, muito limitado da minha mente. Mas se eu enxergo o girassol, se eu enxergo já aquela árvore, eu estou enxergando o todo. Então eu preciso ter certeza. É uma semente de girassol? É o que eu estou fazendo, né? O casamento é isso aí. É uma certeza do que você vai fazer para lá na frente não haver consequências na humanidade, nas pessoas, né? Exatamente. Muito. Todas as crianças tornam-se gênios. Todas as crianças já são gênios. Já são. Elas já nasceram gênios. Por que ela não manifesta a genialidade? Aí é que é a pergunta, né? Por que as nossas crianças não manifestam genialidade? Porque certamente não são incentivadas naquilo que elas podiam ser gênios, né? Exatamente. Com certeza não houve aquele elogio na hora certa, na qualidade que ela está apresentando, e com certeza ela está sendo vista com defeitos e não com qualidades. Mas como é bagunceiro esse meu filho? Não tem o prédio em construção que eu falei? Não é bagunceiro, ele está aprendendo com o barulho. Quando a gente enxergar que as nossas crianças são gênio, nós vamos ficar meio pequenininho perto deles, Simones, ó. Eu tenho certeza. Porque eles são gênios mesmo. Eles nasceram filhos de Deus, eles nasceram com a perfeição divina dentro deles. Como é que nós podemos negar isso? Eu digo uma frase, moceiro. Deixe, só não estrague. Só não estrague. Não fale que não deve. Só não estrague. Se a pessoa puder enxergar dentro daquele ser essa genialidade que existe na semente de girassol, a qualidade, a importância, a perfeição, né? Porque quando você vê a semente, você não vê o girassol, mas quando você vê o girassol e analisar ele, você vai ver a perfeição de Deus naquilo ali. É perfeito, é tudo certinho, é tudo milimetrado, é tudo conduzido pela perfeição divina. E uma criança, mais ainda, né? Ela é perfeita. Por que se torna imperfeita? Porque a educação não foi correta, né? É a mesma coisa, né, Moacir? Isso é física quântica, né? Mecânica quântica. Tem muita gente que quer um carro, né? Por exemplo. Aí faz o processo, mentaliza, faz oração, mentaliza o carro que está lá na garagem. Daqui a pouco ela pega, vou lá olhar se seu carro está lá. Abre a garagem, o carro não está lá. O que acontece? Caiu a energia, não vai conseguir. Exatamente, né? cai no Então, desespero. Acredite até se manifestar, né? Exatamente, porque na verdade, sabe, Simone, eu sempre digo assim, ó, existe a perfeição, quer você acredite ou não. É simples, parece que é difícil, né? Parece que é difícil, mas não adianta negar que nós somos seres perfeitos. Não tem como negar a perfeição de um filho do universo, de um filho de Deus, filho do Alá, sei lá, a religião que a pessoa tem. Não tem como negar essa perfeição. Então, se a gente puder aceitar essa perfeição e dizer assim, não, meu filho é filho de Deus perfeito, igual a semente de girassol, eu já enxergo o girassol, pronto. Você vai enxergar no teu filho, naquela pessoa, sempre a qualidade que ela manifesta, e não os defeitos. Defeito não é para ser valorizado. Então a gente tem certeza, sabe, Simone, que o ser humano, por ser imagem e semelhança, não está lá na Bíblia? Que Deus criou sua imagem e semelhança? Então quando a gente se olha no espelho, o que a gente vê? A imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Então se eu tenho amor, eu educo meu filho dentro do amor, né? Amor de Deus. Com certeza. Tá funcionando?
a gente sempre tem essa preocupação, sabe, Simone, com a educação da vida, que o SEV hoje, ele é feito através da Seishinoye, mas ele é do universo, né? A gente diz, o SEV, o Seishinoye, não. A Seishinoye ensina o que o universo transmitiu, o que Deus transmitiu. Não tem nada de mistério, né? Porque isso... Não. É universal, é da Seishinoye, que a gente transmite essa educação da vida, porque o professor recebeu isso como inspiração divina e a gente passa para frente, entendeu? Com certeza, né, professor Moacir? Então, assim, vou fazer uma última pergunta aqui. Podemos dizer que a criança é reflexo da mente dos pais? Nós podemos afirmar que é, né? Se você tem uma criança pequenininha, Simone, eu só dar um exemplo assim, né? Ela está com febre, está febril. Se você for fazer uma análise, você é terapeuta, você vai ver. Existe desarmonia no lar. Exatamente. Tem desarmonia. Se a criança quebrou um bracinho, você vai lá ver, os pais brigaram. Quebraram os potes, que nem diz o outro, quebrou o braço da criança. É natural que isso aconteça, porque há uma desarmonia e a frequência daquela casa começou a ficar assim. Quebradura, quebrou o pau. Febre, tem alguém com raiva. Exato. Você entendeu? Vai nesse sentido, né? Então, as nossas crianças, elas têm que parar de ser vítima. Nossa. Nós temos que chamar a nossa responsabilidade para nós e dizer assim, não, peraí. Essa criança não ficou doente em vão. Eu vou procurar em mim o que aconteceu com ela, porque ela é reflexo da minha mente. Exatamente. Não sei se o professor Moacir conhece o Ho'oponopono. Sim, o Ho'oponopono. Lee, né? Ele é um terapeuta havaiano, né? Uhum. Ele curou um presídio inteiro, né? Nele. Exatamente. Puxando para ele todas as imperfeições daquelas pessoas, as desarmonias dela para ele e liberando através dele, né? Com exatamente. 4 palavrinhas. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Né? Exatamente. Por que ele fazia isso? Porque ele enxergava dentro do ser humano a perfeição. Ele não enxergava um preso. Você entendeu? Ele não enxergava. Podia pôr qualquer preso na frente dele, qualquer assassino. Se ele enxergasse o assassino, ele não curava. Mas por que ele curava um assassino? Por que ele curava uma pessoa doente? Porque ele não via a doença. E ele preferiu curá-la só através das fichas deles, né? Exatamente. Ele nunca chegou a entrar no presídio, falar com eles. Exatamente. Simplesmente só através da ficha deles que ele curou todos. Porque os 5 sentidos funcionam assim, através do que eu vejo, ouço, falo, né? Então, os 5 sentidos estavam assim. Ele tinha essa percepção. Por que ele não queria ver? Você entendeu? Com certeza. Então, porque ficava mais difícil o processo, mais difícil o trabalho dele. Se ele só visse a ficha, ele não sabia. O cara não falava nada, não dizia nada. Ele se conectava com a perfeição mais fácil. Com o Deus que mora dentro dele. Exatamente isso. Olha como é legal. Nossa, olha como tudo tem um sentido, incrível, um mundo fantástico, né? Que muitas pessoas vão passar e não vão poder viver esse mundo maravilhoso que existe, né? Porque estão encobertos na ilusão, né? O mestre está na ilusão. São Deus vendados. Não é que não tenha dentro dele, só está na ilusão, né? Exatamente, vendados, né, professor? Professor, quero pedir para o senhor atende as pessoas ou só dá palestra, quero que deixe contato. Eu não atendo assim individualmente, sabe, Simone, a não ser dentro da nossa associação. Então, quem se aproximar lá dentro da nossa associação, que quiser um atendimento, a gente faz. Mas eu não sou terapeuta, eu não tenho... Eu trabalho dentro da filosofia. Então, se a pessoa quer alguma orientação, a gente faz o que está fazendo aqui com você, entendeu? Exatamente. Então, umas coisas da vida, não coisa... Como é que eu vou te dizer? Eu não trabalho assim com um psicólogo, com psicologia, profissionalmente, né? Certo. A gente tem essa vida que a gente entende de uma maneira correta. Então, a pessoa está apresentando alguma coisinha lá, eu até sei o que é, mas eu prefiro não me meter. A pessoa tem terapeutas para isso, tem médico, tem um monte de coisa, né? Mas assim, se alguém quiser uma palestra, aí eu faço. Quer passar teu contato, mostre pro pessoal e para deixar? Meu contato o e-mail é moca_machado@yahoo.com.br. O telefone é 49999642933. Então, pessoal, vamos deixar na descrição aí da live
para quem quiser chamar o Moacir para uma palestra, né? Agora estão sendo liberados, né, para os presenciais também. Se alguém gostou do tema, né, quiser chamá-lo para fazer alguma palestra sobre o tema, está aí o contato do Moacir. Tranquilo, a gente vai fazer o trabalho que for necessário, né? Porque as pessoas precisam, né? E às Com vezes, certeza. as escolas, às vezes, pedem muito para a gente fazer esse trabalho, né? Mas Sim. as escolas, assim, a gente faz o trabalho, não é nos alunos, é com os professores, né? Com Porque é o certeza. professor que vai transmitir para o aluno, né? O aluno vai estar todo dia na frente. E o professor é a segunda mãe, segundo pai, né? Ele Com precisa certeza. estar atento a isso, porque ele é o responsável pela educação, né? Com certeza. A criança adora professor. Só não adora o professor ruim, né? Mas eles adoram o professor, né? É uma beleza que eles gostam de professor. Com certeza, é verdade. Mas os professores são todos bons, né? Com certeza. Tem aqueles que são mais profissionais, aqueles que são mais carinhosos. É a diferença, né? Mas não é... Para mim, professor é tudo bom. Exatamente. Vamos colocar essa visão e assim se torna, né? Eu gostaria também, Simone, está chegando no final, de fazer um agradecimento à Prefeitura de Otacílio Costa, a você que deu essa oportunidade. O nosso SEV já faz mais de 10 anos que a gente ministra SEV aqui nessa cidade, foi que abriu as portas. Se você ir lá em São Paulo, hoje você vai ver a gratidão que eles têm por essa cidade. E eles Que nem legal. conhecem, mas eles têm uma gratidão enorme por Otacílio Costa, porque Nossa, aqui começou que bom. um monte de coisa boa, sabe? Então eu quero agradecer ao poder público, né? Através da prefeitura, dos outros prefeitos que já passaram, desse que está aí. Sim. Né? Claro que nós não podemos fazer o trabalho por causa da pandemia, Exatamente. né? Mas de certeza teria acontecido com esse prefeito. Então a gente quer agradecer essas pessoas e dizer assim, olha, contem com nós. Se precisar, estaremos aqui. Então, assim, né? Mas quem sabe agora, né? Voltando às atividades que estão voltando, vocês Sim. voltam a fazer esse trabalho fantástico. Com certeza. E abençoado, né? Com e certeza. abençoar muitas pessoas e Ó. muitas crianças também, né? Faz uma diferença que você não tem ideia. Eu imagino, Não tem ideia. imagino. Faz diferença para o professor e para o aluno, né? E para a família. Crescem todos juntos, né? Todos juntos. É um É crescimento. um trabalho harmonioso, muito bom de Sim, fazer. sim. Quem fez aqui tem várias pessoas, vários Eu professores conheço que fizeram. muitos professores. que Eles fizeram. mudaram muito. Aham. Né? As pessoas que ficaram, Sim. já eram maravilhosas, ficaram melhor ainda. Despertaram esse Deus que mora dentro deles e transformaram. Acreditaram no trabalho da gente, né? Sim. Porque eu sempre digo assim, ó, nós não somos nada se as outras pessoas não acreditarem na gente, né? A gente precisa ser. Com certeza. E na verdade, como diz, se você quiser mudar aqui fora, você vai fracassar. Se você não iniciar por dentro, né? Exatamente. Aí você muda tudo ao teu redor, né? É isso mesmo, Simone. Muito obrigado. Moacir, gratidão, né, por ter aceito, por ter vindo aqui fazer esse programa. Eu tenho certeza que muitas pessoas... Eu sempre digo uma frase, sabe, professor Moacir? Se a gente conseguir ajudar que for uma pessoa por live, eu já me sinto muito honrada e muito feliz, né? Uhum. Verdade. Cada uma que a gente conseguir é um pontinho que a gente tem de crédito, né? Tem muitos assuntos dentro da educação da vida, né, Simone? A hora que você quiser, a gente faz um outro programa, Sim, não tem problema. Você com encaixa aí e tal, eu venho outro com maior tema. satisfação. Outro tema, se você quiser Aham. um tema diferente também, né? Ai, muita gratidão, vamos fazer sim. Eu gosto mais dessa educação da vida, sabe? Para mim isso aí é uma menina dos olhos de ouro, eu adoro. Sim. Mas a Seixonoia é muito ampla, né? Tem prosperidade, Com tem certeza. um monte de coisa. que a Vamos sim, vamos fazer, vamos marcar aqui, vamos fazer em mais pessoas, vamos Isso. trazer, vamos fazer aqui, Faremos. vamos fazer essa frequência subir, né, professor? A gente só vai entrar na frequência, ela já está alta, né? Ela sempre foi, sempre né? foi, exatamente. E as frequências sempre existem, né? Eu sempre digo assim, ó, você pode estar na M ou na FM, você decide. Eu gosto sempre de andar na FM, né? Tem gente que gosta de andar na M. Né? Tem a tabela de Hawkes, que você deve conhecer, né? aham. A gente começa lá embaixo com aquelas angústia, tristeza, raiva, Exato, ódio, né? E a frequência para você não adoecer é 200 Hz, né? A filosofia da Teta Healing, acho que é assim também, né? Vai pela aham, frequência, vai subindo de frequência. Exatamente. Nossa, tem tantas terapias, né, que hoje eu sempre digo assim, não muda quem não quer, porque tem tanta técnica, tem tanta terapia, né, que Coisa as boa, pessoas podem, que tá assim despertando para mudar, né, para mudar a vida das pessoas. Mas aí é aquela história, você tem que permitir, né, para poder estar fazendo É que as algo por pessoas, você. no fundo, elas pensam que o problema delas é tão grande
que elas mesmas não têm coragem de enfrentar. Como é que se eu não tenho coragem de enfrentar o meu problema, como é que eu vou contar o meu problema para ti? Entendeu como é que é? Então, não existe problema grande. Não. Existe um terapeuta grande que resolve o teu problema. Entendeu como é que é? Exatamente. Se um terapeuta grande, você vai lá, confessa até que matou 20, mas ele vai te ajudar. Ele não vai te julgar, né? E não vai te julgar, porque ele né? Então, as pessoas precisam aprender a se aproximar dos terapeutas. Exatamente. Como se aproxima dos médicos, né? Exatamente. Você não tem medo de ir no médico contar que está doente, né? Com certeza. Por que tem medo de contar suas emoções para um profissional, né? Porque, na verdade, a gente está aqui para auxiliar, né? Para auxiliar, exatamente. Eu sou dessa opinião, né? As pessoas precisam de um terapeuta, procure. A pessoa profissional, ela vai te ajudar. Ela consegue isso aí, ela sabe fazer isso, né? Com certeza. Então é tranquilo, né? Professor Moacir, muito obrigada, gratidão mesmo, tá? Obrigado a você, E Simone. que Deus abençoe sempre, né? Estamos aí. Obrigada. De nada, Simone. Então, quero chamar aqui o Robinho, né, para estar fazendo o nosso sorteio, que hoje, em comemoração de... Hoje a gente está comemorando, a clínica está fazendo 14 anos. Nossa, olha só. Ela está 14 anos já, ela aqui. Está no adolescente mesmo. Adolescente mesmo. E hoje eu vou estar sorteando R$500 em tratamentos na clínica, né, Robinho? Oh. Mas eu não entro nesse sorteio, Simone. Não, né? Então vamos lá, vamos ao sorteio, né? Então são R$500, né? Como a Simone falou, em tratamento lá na clínica Cantinho do Sossego. Ainda temos mais brindes. Deixa eu só conferir a listinha aqui, Simone. Então, ó, a gente ainda tem uma pizza grande do Pipoqueiro Lanches, né? Também um composto vitamínico da Farmácia Moser e um X vegano da M Lima Burger. Vamos aqui ao sorteio, então. Vamos começar pelo X? Vamos deixar o suspense aí do tratamento para o final, né? Então vamos lá, vamos conferir quem são os ganhadores. Aí o X, então, da M Lima Burger. Crislaine Cassiano, a ganhadora. Crislaine Cassiano. Agora vamos à pizza grande do Pipoqueiro Lanches. Uma pizza grande do Pipoqueiro Lanches, ganhador Edson Delis. Olha aí, ó. Nosso apresentador, vou mostrar aqui para Simone, ó, para ela confirmar para o pessoal que está em casa. O sorteador online, o Edson Delis está de sorte, né? Na semana passada ele já ganhou um prêmio, né, Simone? Agora vamos ao composto vitamínico da Farmácia Moser, Bianca Silva. Ela que comentou, mudanças de pensamentos nos trazem mais ensinamentos e melhorias para a nossa saúde, parabenizando aí também o programa. E agora vamos ver então quem vai ser o sortudo que vai ganhar R$500 em tratamento aí da Clínica de Desintoxicação Cantinho do Sossego. Sebastião Lourenço da Silva. Vou mostrar aqui para a Simone, ó. Ela vai levar as anotações dos ganhadores que podem retirar os brindes lá na clínica, né, Simone? Então você pode procurar a clínica Cantinho do Sossego aqui no bairro Pinheiros, né, Simone? Se quiser pode deixar o endereço para o pessoal que de repente não conhece. Creio que a maioria dos otacilenses conhecem, né? Mas se alguém não souber onde fica, a Simone vai informar então. Obrigado também, né, ao nosso amigo Moacir aí pela presença aqui no nosso estúdio. O pessoal estava parabenizando aqui o tema, muito bacana, e parabenizando pela palestra. Obrigado, Simone. Obrigado, Moacir. Ah, tá. Vamos voltar, então. Então, pessoal, os ganhadores podem me procurar na Clínica Cantinho do Sossego, né? Para estar retirando o seu prêmio, tá? E encerrando o nosso programa hoje, em gratidão, né? Conforme o tema, né? Hoje eu gostaria de passar uma mensagem final que eu sempre gosto de deixar para reflexão, Moacir. E hoje eu queria passar a mensagem que se tem o tema Amo-me. Pode soltar. Amo-me. Amo-me por todas as vezes que ninguém me amou. Respeito-me por todas as vezes que ninguém me respeitou.
Aceito-me por todas as vezes que as pessoas me julgaram. Abraço-me por todos os abraços que me faltaram. Beijo-me por todos os beijos que não me deram. Apoio por todos os duros momentos que passei sozinho. Levanto-me por todas as vezes que caí. Aplaudo-me pelas tantas vezes que me levantei. E sorrio pelas mesmas vezes que chorei. Mas acima de tudo, perdoo-me por ter acreditado que tudo o que precisava estava fora. Agora sei que não é assim. E que em mim estava esse amor, esse respeito, essa aceitação, esse abraço, esse beijo, esse apoio que sempre me levantou, e esse aplauso das minhas próprias mãos que o sorriso me devolveu. Sim, quem mais precisei sempre foi de mim mesmo, só que demorei anos a perceber. Anos pesaram enquanto iam passando, mas que hoje se tornaram mais leves, porque hoje voltei para casa. Hoje estou em mim. Namastê, gratidão. Música